Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo, crucificado, ressuscitado. Estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal, a nossa Páscoa semanal, a reflexão do Evangelho Dominical. Hoje, 21º domingo do Tempo Comum, 23 de agosto do ano de 2026. Queremos de maneira especial no dia de hoje rezar por todas as vítimas do acidente que aconteceu em Ipiranga, no Paraná, vitimando 23 pessoas. Lembrar de todas as suas famílias, de todas as suas histórias de vida que construíram junto aos seus familiares. Que esta memória possa permanecer viva no coração de cada um dos entes queridos que permanecem na existência enquanto recordam com o coração dolorido a partida das pessoas que estavam a caminho da busca da saúde. Que Deus conforte todos os corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho é retomado mais uma vez nesse trecho da comunidade de Mateus, que a Igreja nos coloca nesse 21º domingo do Tempo Comum para a nossa reflexão. Ele tem 3 pontos importantes que a gente precisa compreender na realidade que nós estamos inseridos hoje. O primeiro é o local onde Jesus está, Cesareia de Filipe. Cesareia significa uma cidade em homenagem ao imperador. Nesse local, que seria um local um tanto profano, podemos assim usar esta linguagem, Jesus dialoga com os seus discípulos, perguntando sobre a sua identidade. E aqui vem o segundo ponto. Jesus pergunta primeiro aos discípulos: Quem dizem as pessoas, vocês que estão no meio do povo, vocês que escutam mais o povo, quem elas dizem que eu sou? E aí eles dão a resposta falando que é um dos profetas, que eles admiram Jesus. Mas na verdade o povo não sabe a identidade de Jesus, apenas uma admiração. E quando Jesus faz essa mesma pergunta aos discípulos, o que dá de entender aqui, embora não esteja escrito, é que eles ficaram um pouco pasmos. Sabe quando a gente faz uma pergunta para alguém e a pessoa fica surpresa com a pergunta e demora um certo tempo para responder? Parece que foi isso que aconteceu com os discípulos.
Mas Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz que não foi Pedro que disse essa resposta do coração dele, mas foi o Pai que revelou. E aí Jesus ordena para que ele não saiba a verdadeira identidade, que ele é o Messias. E aqui entra o terceiro ponto. Quando Jesus diz que Pedro falou essa resposta porque foi o Pai que revelou essa resposta a Pedro, significa que ele estava em sintonia com Deus. E será que nós conseguimos fazer esta experiência diária de estar em sintonia com Deus? Caminhando mais um pouco, será que nós conseguimos reconhecer a identidade de Jesus no nosso meio? É muito complexo a gente falar da identidade de Jesus num mundo dilacerado pela guerra, onde que o dinheiro, onde que o poder vale muito mais do que a própria vida humana, do que a própria vida da natureza. Onde que disputas políticas desnecessárias, valorizando muito mais a morte do que a vida, estão à tona diariamente. É difícil. Só que no meio de tudo isso, de todo esse emaranhado de coisas negativas que vivenciamos diariamente, das nossas próprias angústias, das nossas próprias incertezas, de tudo aquilo que nos faz, muitas vezes, nos afastarmos de Deus, Ele está presente. A identidade de Jesus está conosco, mas não é Ele que se revela sozinho. Ele tem a iniciativa de estar conosco. Só que nós, muitas vezes, não o percebemos. Somos capazes de perceber tantas outras coisas, muitas maldades, muitas crueldades, que muitas vezes também nós fizemos, talvez de uma forma tão pequena, mas a gente faz. E não consegue perceber a identidade de Jesus junto conosco, caminhando conosco. Este Evangelho, onde nós vivenciamos hoje a vocação laical, é muito importante. Por que é muito importante? Porque são os leigos e leigas que estão espalhados por todos os cantos da nossa sociedade. São eles, homens e mulheres, que estão na educação, que estão na política, que estão no comércio, na indústria, em toda parte. São eles que levam, somos nós que levamos a mensagem de Jesus através das nossas atitudes. Se somos nós que levamos, precisamos ser este sinal de esperança, mas ao mesmo tempo sinal de contradição. Mas como assim sinal de contradição?
de tudo aquilo que desvia da vida, que manipula a vida, que desvaloriza a vida, que discrimina pessoas, que segrega pessoas, raças, cores, tudo aquilo que está envolvido na sociedade. Que sacudida nos traz este Evangelho. E assim a gente pode se perguntar: como reconhecemos a identidade de Jesus na nossa vida diária? Fiquemos com esta pergunta para a nossa reflexão durante a semana. A você leigo, a você leiga, a nossa gratidão. Aqui do canal Liturgia, Fé e Vida, por junto conosco estar levando a mensagem do Reino de Deus em todos os lugares. Amém.